São aqueles que eram humilhados. O nosso Senhor Jesus, Ele salvou as pessoas que precisavam ser salvas. O nosso Senhor Jesus, Ele pregava a respeito do reino do céu. E não foi diferente na vida de Zaqueu. E quem era Zaqueu? A Bíblia nos diz que Zaqueu era um publicano. Ele era o chefe dos publicanos. Glória ao nome do Senhor Jesus. Mas Zaqueu, ele era um homem rico. Por que Zaqueu era um homem que considerava rico, em menor estatura, um homem pequeno? Glória a Deus, glória ao nome do Senhor Jesus, aproximadamente no tamanho da nossa irmã Nicole. Era um homem de baixa estatura, mas só que a Bíblia diz, irmãos, que Zaqueu, ele pegava, roubava os bens, roubava tudo aquilo que era bem, todo o dinheiro dos publicanos. Zaqueu ele era homem rico, porque ele roubava as pessoas. Mas a Bíblia nos diz, irmãos, que um certo dia o Senhor Jesus, ele passou pela cidade de Jericó. O nosso Senhor Jesus, ele entrou na cidade de Jericó para poder dar continuidade à sua missão. Mas quando o Senhor Jesus, ele vai entrando na cidade de Jericó, a Bíblia nos diz, irmãos, que Zaqueu, ele começa a observar aquele movimento. Nós sabemos que quando Jesus, ele estava operando o milagre, nós sabemos que o nosso Senhor Jesus, que ele libertava as pessoas, multidão chegava para ouvir, multidão chegava próximo do nosso Senhor, o Messias, para poder entender, para poder ouvir a palavra que ele pregava. Então Zaqueu, ele teve curiosidade para ouvir quem era Jesus. Mas só que a Bíblia nos diz, irmãos, que o nosso Senhor, que Zaqueu, ele sobe em cima de uma figueira brava. Para quê? Para ver Jesus passando por Jericó. Glória ao nome do Senhor Jesus. Mas o interessante do texto, irmãos, é que Jesus, quando estava passando por aquele lugar, sobre aquela estrada, o nosso Senhor Jesus, ele estava olhando para cima. Incrível que pareça, ele vê Zaqueu em cima daquela árvore. Glória ao nome do Senhor. Zaqueu, ele teve a estratégia de ver Jesus. Aleluias. Mas ele também chamou a atenção do nosso Senhor Jesus. Glória a Deus. Então, irmãos, nós é necessário saber e entender, porque se a gente quiser um milagre da parte do Senhor, se a gente quiser ser alcançado pelas mãos do Senhor, se a gente quiser ouvir o nosso Senhor Jesus trabalhar, ver e o nosso Senhor Jesus trabalhando com as suas poderosas mãos, nós temos que chamar a atenção dele, nós temos que chamar a atenção do nosso Senhor Jesus. E Zaqueu, irmãos, ele sobe naquela figueira alta, glória ao nome do Senhor, para ver Jesus. E Jesus, ele disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje convém que eu vou pousar na tua casa. Aleluias. Glória ao nome do Senhor Jesus. Zaqueu, desce depressa. O melhor não está em cima, o melhor está aqui embaixo. Zaqueu, desce depressa, porque o melhor não é a multidão, melhor é a minha presença, porque eu vou para a tua casa, Zaqueu. E Zaqueu, ele entende, irmãos, e desce daquele lugar. Zaqueu, ele desce daquela árvore e com tanta alegria, porque o Senhor Jesus tinha falado com ele. Ele desce depressa e vai até Jesus. Mas só que o interessante é que tinha pessoas, multidões, e essas multidões murmuravam, porque ouviu o nosso Senhor Jesus dizendo que ia pousar na casa de Zaqueu, ele ia descansar na casa de Zaqueu. E aquelas pessoas murmuravam dizendo: Senhor, como é que o Senhor vai descansar? Como é que o Senhor vai se hospedar na casa de um homem pecador? Nós sabemos, irmãos, que o nosso Senhor Jesus, ele não veio para justos, mas ele veio para trazer o arrependimento àquele que tinha se perdido. O nosso Senhor Jesus, ele não veio para o certinho demais, mas o nosso Senhor Jesus, ele veio para os pecadores, para as pessoas verem que ele faz e desfaz, que ele opera e desopera, que ele faz aquilo que o homem não pode fazer. Ele confunde a medicina, ele vai além dos médicos e da ciência, para provar que ele é o Deus, o soberano que faz, para ele mostrar que você não pode, mas ele pode. E Zaqueu, irmãos, ele começa a observar aquilo que aqueles homens, aquelas pessoas estavam murmurando. Só que Zaqueu, quando ouve aquelas pessoas falar sobre isso, sobre ele, o interessante é que Zaqueu, ele vai até o Senhor e ele diz: tudo que eu roubei, tudo que eu peguei dos pobres,
Tudo aquilo que eu tenho defraudado de alguém, eu restituo hoje, quadruplicado. Aleluias, glória ao nome do Senhor. Tudo aquilo que você perdeu, irmão, o Senhor Jesus está trazendo esta noite. Tudo aquilo que você perdeu um dia, o nosso Senhor Jesus está trazendo esta noite. Glória ao nome do Senhor Jesus. E Zaqueu, ele entendeu que sem Jesus ele não poderia fazer nada. Zaqueu, ele entendeu, irmãos, que ele tinha que renunciar tudo aquilo que ele tinha roubado. Aleluias. Para aquelas pessoas, Zaqueu era um homem muito mau. Para aquelas pessoas, Zaqueu era um homem errado, mas Zaqueu entendeu que para seguir Jesus ele tinha que parar de fazer algumas coisas que ele fazia no passado. Para seguir o nosso Senhor Jesus, ele entendeu que ele tinha que renunciar. Se ele roubava, ele não roubava mais. Se ele prostituía, ele não se prostituía mais. Se ele fazia coisas maldosas, ele não faz mais, porque a palavra e o próprio Jesus entrou na vida de Zaqueu. E quando Zaqueu ele deu passo para o nosso Senhor Jesus, imediatamente o Senhor Jesus ele disse: veio salvação a esta casa, pois também este é o filho de Abraão. A salvação só vem quando você entende e dá o primeiro passo, porque quando você abre a porta do seu coração, quando você dá intuito e deixa Deus operar na sua vida, a salvação acontece, não só na sua vida, mas através da sua vida, pessoas são alcançadas, a sua família é alcançada, o seu irmão é alcançado, o seu tio é alcançado, o seu sobrinho é alcançado, o seu filho que está na prisão é alcançado, as pessoas que estão tristes ao seu lado é alcançada, aquele depressivo ele é alcançado, porque a salvação entrou na minha e na sua vida. Glória ao nome do Senhor Jesus. E nós sabemos, irmãos, que o Senhor Jesus ele não veio para os justos, mas ele veio buscar aquele que havia se perdido. Aleluia. E Zaqueu ele estava perdido completamente. Ele roubava, ele enganava aquelas pessoas, os publicanos. Glória a Deus, perdão. Ele enganava aquelas pessoas, mas ele entendeu, irmãos, que sem Jesus ele não conseguiria dar um passo para frente. Glória ao nome do Senhor Jesus. Então Zaqueu ele entende, aleluias, que deveria deixar aquilo que desagradava ao Senhor para trás. Ele não era mais um homem de sempre, mas ele foi transformado, aleluias, como eu sou transformado, como você está transformado, porque quando você deu o primeiro passo para Jesus, ele deu o primeiro e o segundo, porque o intuito de Jesus não é condenar o mundo, mas o intuito de Jesus é salvar a sua vida, é salvar a sua alma, é salvar a sua família, é dizer: filho, vem, está difícil, mas venha, está complicado, mas venha, está chorando, mas vai para Jesus, está difícil, mas vai para Jesus, está se arrastando, dá para se arrastar, então vai até Jesus, está caminhando, mas dá para caminhar, então vai até Jesus, está cansado, mas mesmo cansado dá para ir, então vai cansado mesmo, mas somente operando o Senhor, ninguém impedirá. Se Ele prometeu algo na minha vida, se Ele prometeu algo na sua vida, Ele é fiel e justo para cumprir. Ele nem é filho de homem para que minta, e nem filho de homem para que se arrependa. Operando Deus, quem impedirá? O inimigo pode fazer e desfazer, o inimigo pode dizer que você não consegue, mas se Ele prometeu, Ele não volta atrás da sua palavra, porque através da sua vida, pessoas vão ser alcançadas pelo poder da palavra, através do seu louvor, pessoas vão ser libertas através da presença de Jesus que operar na sua vida, através da sua entrega, através da renúncia, através da sua perseverança, porque não é somente, irmãos, no momento de crise que nós devemos buscar ao Senhor, não é somente no momento de igreja que devemos buscar ao Senhor, mas é todo momento que pode se achar, é no trabalho, é dentro de casa, na cozinha, é orando no quarto, é nas ruas, é de frente da casa de um vizinho, mas é sempre com a mente de Cristo, é sempre com a mente voltada no reino espiritual, no reino do Senhor. Glória ao nome do Senhor Jesus. Aleluia. E Zaqueu ele foi transformado, porque Zaqueu ele abriu seu coração, Zaqueu ele chamou a atenção de Jesus, aleluias. E Zaqueu ele desce,
aleluias, aonde ele estava em cima. E eu meditando, irmão, nesse texto hoje à tarde, aleluias, não é só tão somente estar em cima. Nós temos que entender, irmãos, que para alcançar as coisas de Deus é necessário descer. Mas não descer da árvore, aleluias, mas descer na presença, na oração, no jejum, na consagração. Porque se você tão somente fazer isso, sem dúvidas, aleluias, Deus ele vai operar na sua vida. E você vai entender que não foi homens, você vai entender que não foi coisas que acontecem no dia a dia, mas você vai entender que foi o Senhor Deus, que foi o Senhor Jesus que fez através da sua entrega, através da minha entrega, através da sua busca, da sua perseverança. Está pensando, irmãos, que foi difícil? Foi para Zaqueu, que foi fácil, perdão, para Zaqueu não foi fácil, porque a multidão, irmão, simboliza as lutas do dia a dia, a multidão simboliza a dificuldade, porque Zaqueu não poderia ver o Senhor Jesus, porque ele era pequeno de estatura, aleluias, mas mesmo assim aquele homem baixo, ousado, ele foi até Jesus. Que nós possamos ter essa ousadia, irmãos, de ir até Jesus e chamar a sua atenção, mesmo as pessoas dizendo não, mesmo a carne dizendo não, mas você dizendo eu vou para a casa do Senhor adorar, mesmo as pessoas dizendo não vai, mesmo a mente negativa entrando na sua mente dizendo não vai, você não vai conseguir, mesmo o adversário da minha alma e da sua alma dizendo desista, mas você diz eu vou continuar, porque eu sei o Deus que eu sirvo, eu sei o Deus que opera e desopera, eu sei o Deus que faz e desfaz. Não foi difícil, não foi diferente na vida do rei Josafá. O rei Josafá, ele chamou a atenção do nosso Senhor Deus, quando ele soube que aquelas pessoas do Monte Seir e outras nações vieram para pelejar contra ele, ele colocou em seu coração, eu vou chamar